Muitas pessoas iniciantes me perguntaram, afinal André, o que é Vibe Coding? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês passo a passo o que é e como que você pode usar a seu favor. Eu sou o André Rodri e nesse canal eu ensino você a fazer aplicativos, microsas, agentes de IA, tudo com inteligência artificial, sem que você precise saber programação. Vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou explicar para vocês o que é Vibe Coding. O Vibe Coding é a forma de programar sem que você necessariamente precise saber a programação. Então você programa com tranquilidade, sem pressão, com a inteligência artificial te ajudando em tempo real. Ele é mais intuitivo, mais visual, tem menos burocracia e você foca mais na criatividade ao invés de focar só no código. Mas para quem que serve isso daí? Eu sou programador, serve para mim? Eu não sou programador, será que serve também? E a resposta é que sim. Para programadores, eles aceleram projetos, eles conseguem ter menos trabalho repetitivo, então isso poupa muito tempo, você consegue entregar projetos com mais velocidade, então para programadores isso é muito bom, isso acelera muito. E para as pessoas iniciantes que não estudaram programação, ele também é muito bom, porque você consegue, além de estar criando projetos bem robustos, você também consegue aprender código na prática, porque você pode perguntar para a inteligência artificial e ela pode ir te ensinando enquanto escreve o código para você, mas claro que o objetivo aqui desse canal não é que você se torne preguiçoso e peça para a inteligência artificial fazer tudo por você. Existe uma estrutura de boas práticas para que a gente consiga criar projetos robustos, mas de uma forma que a gente consiga entender o que a gente está fazendo, mesmo sem saber programação. Mas e as IDEs? O que elas são? Bom, as IDEs elas são ambientes onde escrevemos o código. Então, os programadores, eles já utilizavam as IDEs, como o VS Code, para escrever o código normalmente. E aí, com a adição desses agentes de IA integrados, a IDE ela virou um assistente inteligente, por exemplo, igual aqui no Tray, onde temos essa janela de chat aqui, e a gente pode conversar com a inteligência artificial, ela vai escrever o código pra gente. Se a gente vier aqui, por exemplo, nesse agente professor, que inclusive eu tenho um vídeo ensinando como criar esse agente, então eu vou deixar aí no card para vocês, ele pode explicar o que acontece no código conforme a gente está escrevendo, a gente pergunta para ele o que significa isso daqui no código e ele vai explicar para você. A IDE é esse ambiente onde a gente conversa com a inteligência artificial e a gente constrói os nossos projetos, ok? Beleza, mas quais são as ferramentas mais utilizadas para o Vibe Coding? Então, aqui, as recomendadas são justamente as IDEs. Então, temos o VS Code, que é o pai de tudo isso, e aí temos os forks do VS Code, que são meio que as cópias dele, que é o Cursor, o Windsurf e o Tray. Dentre esses aqui, atualmente eu estou preferindo o Tray. Por quê? Porque ele tem um custo-benefício muito bom, o preço dele tá melhor do que dos outros concorrentes, e ele tá tendo esse modo solo aqui. Se a gente vir aqui, ele tá tendo um modo solo com muitas integrações aqui, inclusive com o Supabase e com o Figma. Então, essas integrações fazem com que o Tray esteja se tornando um dos melhores no momento, e é o que eu recomendo para você estar iniciando no Vibe Coding, é no Tray. Claro que depois pode acontecer da concorrência toda entre eles, fazer com que um ou outro se torne melhor, mas atualmente é o Tray, ok? Mas e as ferramentas de Vibe Coding que eu não recomendo? Essas são as ferramentas de navegador, onde elas são mais simples, como o Lovable, o Bolt e o Replit. O Replit ele é um pouco mais avançado, mas ele ainda não se compara a uma IDE. O Lovable e o Bolt, por exemplo, eles são bem mais simples, você faz o código ali, você pode estruturar bem, mas você não consegue fazer uma coisa tão robusta ou colocar um banco de dados de um back-end bem estruturado. Então, para isso, eu ainda prefiro as IDEs. Então, se você está começando no Vibe Coding, você pode até testar isso daqui para ver como é, para sentir como que funciona, mas eu recomendo, se você quer se profissionalizar nisso, vai para as IDEs, ok? O Vibe Coding é diferente do No Code. No No Code, a gente tem blocos pré-prontos e a gente tem uma limitação. Inclusive, eu tenho um vídeo onde eu falo da morte do No Code. Claro que é uma forma de falar, mas lá eu falo como que o No Code pode se adaptar ao Vibe Coding para que eles não percam o espaço. Então, no No Code, temos limitações. A gente arrasta esses blocos, mas muitas vezes somos dependentes do que os devs desses programas fizeram e do que eles permitiram que a gente coloque lá. Se eles não permitiram uma certa coisa, a gente não consegue fazer. Já no Vibe Coding, a gente tem a liberdade total do código. Então a gente pode fazer todo tipo de projeto e a gente tem a liberdade, porque é o código como a gente sempre conheceu. Porém, agora, com a ajuda da inteligência artificial, pessoas iniciantes que não estudaram programação conseguem trabalhar com o próprio código, não precisando mais do no-code, não precisando mais de ferramentas com blocos. Você cria o que você quiser e você não fica preso. Então esse é o principal benefício do Vibe Coding. Também temos outros benefícios aqui, que é o aprendizado rápido,
E nesse canal eu vou ajudar você com isso, vou mostrar passo a passo o que você precisa fazer, o que você não deve fazer. Então, pessoas que não sabem programação conseguem trabalhar muito bem, conseguem criar um aplicativo, conseguem criar um MVP, e isso é muito bom. Então, antes, uma pessoa precisaria contratar um dev para fazer alguma coisa. Já hoje, pessoas que não têm esse conhecimento conseguem tirar o seu projeto do papel, já lançar e ver se vai dar certo com o público. Então, é uma coisa muito útil pra gente essa evolução da tecnologia. E também ela tem muita produtividade para os devs. Para quem sabe programação, o Vibe Coding torna isso muito mais fácil, porque você consegue já escrever o código, já tem o conhecimento ali, e você consegue fazer algo bem rápido, robusto, e testar isso mais rapidamente no mercado. Então, é altamente recomendado tanto para quem já programa, como para quem está começando agora. Mas também temos alguns perigos. E esses perigos são: você não pode, de forma nenhuma, pegar um prompt aleatório e jogar ali para a inteligência artificial fazer o que ela quiser. Porque ela pode fazer uma coisa ali, mas uma coisa bem simples. Ou seja, se você pegar um prompt muito simples, ela vai se tornar como aquelas ferramentas que eu mostrei agora há pouco de navegador, como o Lovable. Se você quer algo bem robusto, é importante que você tenha uma estrutura bem pensada de construção, para que a IA ela não se perca no que ela está fazendo e ela não crie brechas de segurança no seu código, na sua aplicação, e isso é extremamente perigoso. Então a gente precisa ter toda uma estrutura, todo um cuidado, e a gente precisa entender a lógica, para que a gente tenha o controle do projeto, mesmo que a gente não entenda o código em si. A gente buscar entender a estrutura lógica do projeto é muito importante, e é isso que eu vou ensinar para vocês aqui nesse canal, para vocês não serem genéricos com prompts e no que vocês vão pedir para a inteligência artificial, ok? Então o Vibe Coding ele veio para trazer essa velocidade tanto para programadores e também fazer com que pessoas que não entendem do código possam criar bons aplicativos robustos, possam fazer um MVP e já colocar no mercado para fazer o teste. Então, isso é benéfico para todo mundo. Os programadores, eu acredito que eles não vão perder espaço, porque isso vai ajudar com que eles tenham mais produtividade, mas em contrapartida, pessoas que dependiam de um programador para lançar uma ideia, lançar um aplicativo, não precisam mais, podem elas mesmas testarem, podem elas mesmas fazerem um código ali, lançarem a sua ideia no mercado, testar. Isso é muito bom, e nesse canal o meu objetivo é esse, mostrar para vocês como que vocês podem usar essa tecnologia para criar o seu aplicativo, para tirar sua ideia do papel e poderem ganhar dinheiro com isso. Então, se vocês gostam desse conteúdo, querem aprender a fazer esses aplicativos, considere se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para que vocês não percam os próximos vídeos, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E eu já tenho alguns vídeos aqui no canal falando sobre o Tray e falando mais sobre Vibe Coding. Eu vou deixar aqui 2 recomendações para vocês. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.